Pode não parecer, mas o mundo já não é mais o mesmo. O dia de hoje está transformando completamente o amanhã. O tempo passa rápido. As tendências vêm e vão, mas o que sempre permanece é a vontade de evoluir, de renovar, de se reinventar. Quando falamos de renovação, estamos falando de algo dinâmico. Não há mudança que surja do estático. E não há futuro que se trace sem observar o passado. Por isso, é necessário que o Conalife traga algo maior à análise da evolução da liderança feminina até o momento, traçando um paralelo com o que é esperado desse crescimento. Devemos gerar conectividade. O Life surge com o propósito de trazer luz ao contexto no qual a mulher está inserida e, assim, elevar o debate e ampliar o alcance para avançar continuamente nas 4 dimensões: individual, familiar, organizacional e sociedade. Conheça o Life e participe. Muito bom dia a todos. Sou a Maria Suzana, sou vice-presidente da BRH São Paulo e, juntamente com o meu colega, o Guilherme Cavalieri, atuamos. O Guilherme é o nosso presidente da nossa associação, e estaremos juntos aqui nessa manhã. E a gente está aqui trabalhando exatamente para concluir uma tarefa super importante, que é o fechamento do Life, a versão virtual de 2020. E o Life surge como um reposicionamento da reconhecida marca Conalife, iniciativa liderada pela BRH, que, em conjunto com destacados nomes, tanto do mundo corporativo quanto acadêmico, entrega neste ano a sua 5ª edição. Um ano que continua trazendo desafios extraordinários para as pessoas, empresas, instituições, para a nossa economia. Nunca vivemos uma novidade desse tamanho e com essa magnitude, de ordem econômica, social, política e científica. Com tudo isso e persistente em nosso intento de realizar algo com impacto e manter viva a nossa crença no diálogo entre homens e mulheres para promover uma sociedade mais equânime, realizamos um feito. E com satisfação, eu trago um pouco do que foi essa trajetória nessa manhã de hoje. Inauguramos a versão deste ano com a presença marcante da Arianna Huffington, que foi a fundadora do Huffington Post, e que recentemente lançou a Thrive, além de ter escrito uma dezena de livros. A Arianna nos fez conhecer e compreender o que ela chama da terceira métrica e o ressignificado do sucesso em nossas vidas, sendo entrevistada pelo nosso querido e articuladíssimo Daniel Mota, que está aqui com a gente novamente, né? No Talk 2, a gente teve a dimensão individual e familiar. Tivemos a alegria de ter conosco a Camila Antunes, do Filhos no Currículo, e a neurocientista Carla Tiepo, trazendo assim profundas reflexões sobre a influência da mulher e como lidar em ambos os contextos. Naquele dia, tivemos a presença também do Gabriel Milanês, que é vice-presidente da Box 1824, sociólogo de formação, que moderou um rico diálogo com as suas provocações assim tão pertinentes. No Talk 3, nós falamos da mulher na dimensão organizacional. Deram peso ao debate as presenças dos estimados Solange Sobral, vice-presidente e partner da CTI, e o Fábio Adegas Fátio, diretor-presidente da Renner Kamikado e as demais empresas que compõem aquele negócio. Foram guiados, aliás, pela presença da nossa querida e tão brilhante professora Maria José Tonelli, da Fundação Getúlio Vargas, e que também faz parte do Life desde a nossa primeira edição. E agora a gente segue para o Talk 4. E é preciso dizer que eu sinto assim um mixed feeling, né? Uma mescla de sentimentos. Aliás, eu acho que todos que estiveram juntos nessa jornada construindo algo com tanta dedicação, significado e qualidade. A gente começa a sentir saudades, né, dos encontros quinzenais, mas também um gosto bom na boca, porque a gente fica com a compreensão e a sensação de termos cumprido aquilo que a gente se propôs a fazer, né, aquilo que nós nos propusemos.
Queríamos entregar valor em tudo, no conteúdo, na organização, na forma de comunicar, de convidar os nossos ilustres palestrantes, os moderadores, no cuidado das abordagens, sempre com zelo e respeito pelas diferenças, principalmente as diferenças de ideias e opiniões, pensamentos. Já não é mais preciso agradecer, imagino, nominalmente a todos que estiveram juntos construindo essa jornada nesta temporada, pois se tornaram dos nossos participantes e ouvintes muito bem conhecidos. Então, assim, eu deixo um super obrigada e a crença absoluta de que estamos juntos de fato. Então, nessa manhã de hoje, não poderia ser diferente. E caminhando agora já para o encerramento dessa breve abertura e passando daqui a pouquinho para as mãos do Daniel, o nosso parceiro na largada e agora no encerramento, temos a felicidade e o privilégio de ter essa mesa, não é? Composta aí pelas queridíssimas, eu diria, e admiradas, Luiz Helena Trajano, a Sofia Esteves e a Célia Parnes. E aí eu vou deixar para o Dani fazer a fiel tarefa de apresentá-las como se deve, tá bom, Dani? Então, eu desejo aqui, com bastante emoção, que a gente tenha mais um toque para deixar vontade e gostinho de quero mais, de continuidade. Já dizendo que em 21, desejo imensamente que a gente possa ter a nossa tradicional, vamos chamar assim, versão física, nos permitindo o abraço, o reencontro e a renovação do nosso propósito, que é trazer luz ao contexto no qual a mulher está inserida, elevar o debate e encurtar a diferença histórica em prol de uma sociedade mais equilibrada. Então, com isso, eu passo para você, querido Daniel, para conduzir com bastante segurança as nossas convidadas dessa manhã. Um ótimo dia para todos. Obrigado, Suzana. Bom dia para você que liderou, né, lidera o Cona Life, atual Life, já há algum tempo. Parabéns pelas entregas de 2020, esse ano tão desafiador, né? Inclusive para este congresso que já marcou o cenário da cidade de São Paulo e esse ano teve que se reinventar. Mas foi uma reinvenção também muito interessante, onde na sua quinta edição, nós ampliamos o impacto e a cobertura do movimento para 4 dimensões a serem pesquisadas e estimuladas no debate. A dimensão individual da mulher, que é assim que começamos o Life 2020, a dimensão familiar desta mulher, a dimensão organizacional desta mulher, e no nosso 4º encontro da série, nós estamos falando aqui com a Luiz Helena, com a Célia e com a Sofia, sobre a dimensão social. Quais são os papéis, quais são os impactos que se espera e se pode estimular desta liderança feminina no espectro social. Nós temos aqui a felicidade de termos 3 pessoas muito conhecidas e com um impacto muito forte e reconhecido pela sociedade brasileira. Eu vou apresentá-las muito rapidamente e nós vamos começar o nosso debate com a Célia em alguns minutos. E eu já estimulo a nossa plateia absolutamente diferenciada que nos acompanha ao vivo, uma vez que depois esse nosso encontro também será disponibilizado online, a fazer perguntas. Estou aqui atento como moderador ao nosso chat. Todos vocês podem fazer as perguntas que desejarem. Nós teremos o maior prazer de colocarmos essas questões tanto para a Célia, para a Sofia, como para a Luiz Helena, otimizando, portanto, assim, o nosso tempo juntos com elas. Tá bom? Então, fiquem à vontade de colocarem as suas questões. O meu papel aqui é quebrar o gelo com 3 iniciais e depois a gente se estimula aqui nesse debate, nessa reflexão coletiva. Nós estamos aqui, portanto, com a Célia. A Célia atualmente é secretária estadual de Desenvolvimento Social do governo do estado de São Paulo. A Célia que liderou como presidente, depois como presidente do conselho, a Unibis, uma ONG centenária no espaço social e cultural aqui em São Paulo. Célia, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Daniel, bom dia a todos. Dizer que é uma alegria imensa estar aqui na companhia de pessoas que eu admiro tanto
e sobre um tema que eu acho que continua, por incrível que pareça, a ser um desafio. Já não deveria mais ser um desafio, mas continua sendo, então vai ser um prazer conversarmos sobre isso, e acho que com profissionais que se inscreveram aqui, ligados às esferas empresariais de recursos humanos, a gente tem uma possibilidade de impacto muito grande, uma capilaridade imensa. Estou muito feliz por estar aqui. Obrigado, Célia. Obrigado por ter aceito o nosso convite também. Temos aqui também a Luísa Helena Trajano. Luísa Helena, muito conhecida, né? Dispensa apresentações, atualmente presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, além de presidir também o Grupo Mulheres do Brasil, que tem, inclusive, outras participantes, né? Outras lideranças do grupo aqui no comitê, no conselho do LIFE. Luísa, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Sofia. Bom dia, Célia. Bom dia, Suzana. Bom dia, Fernanda, que é do Grupo Mulheres do Brasil, que me trouxe aqui, deve estar assistindo. Prazer estar aqui com vocês, falando de um tema com pessoas que eu gosto tanto, que a gente tem uma luta tão grande junto, cada um no seu momento. Muito obrigada, e que importante que é isso, né? Eu estava lendo a programação, todos parabéns aí, Suzana, pela programação, muito legal. É assim mesmo que a gente vai criando consistência naquilo que está tão importante nesse momento. Muito obrigada. Bem-vinda, Luísa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E, por último, e não menos importante, por último, só por ordem alfabética, né? A nossa queridíssima, conhecidíssima e amiga, a Sofia Esteves. A Sofia, que é uma referência, né, em capital humano há tantos anos no Brasil, recentemente eleita Top Influencer, né, do LinkedIn, uma das vozes mais ativas do LinkedIn no Brasil. Então, Sofia, que prazer, mais uma vez, né, estarmos juntos aqui. Esqueci de te apresentar, eu fico tão feliz de te ver que esqueci de apresentar a Sofia. Já apresentou, o mais importante, sua amiga, deixa eu só amiga colocar, da BRH. Deixa eu só colocar o tagline aqui. Presidente do Conselho de Administração do Grupo Companhia de Talentos, na verdade, o grupo que ela fundou, inclusive, alguns anos atrás. Sofia, bem-vinda, querida. Obrigada, Daniel. Bom dia a todos, Célia, Suzana, Luísa, que bom estar aqui. E a honra de ter sido aí eleita ontem como top influencer em terceiro lugar, temos a Luísa em segundo lugar, né? Então, duas mulheres aí liderando, né? Só perdemos aí para o Ricardo Amorim, que não dá nem para comparar. O ano passado eu estava em primeiro, viu? Então tem que... Mas eles também mudam um pouco a ordem, viu, Luísa? Eu acho que legal. Eu acho que três estão lá. Eu fiquei feliz de ver duas mulheres no Influencer. Também, parabéns para você também, Lu. É uma delícia estar aqui com vocês. Eu estou desde o primeiro Conalife junto, e agora com o Life também. É uma honra para mim estar aqui com vocês e compartilhar com duas mulheres incríveis aí, moderado por um dos homens que eu mais admiro, e que legal, né? Somos 3 mulheres moderadas por um homem, que diferença de alguns anos atrás. Então, muito feliz por estar aqui. Já vi que tem várias amigas, amigos aí nos acompanhando. Obrigada por estarem dedicando essa 1 horinha com a gente aqui. Bem-vinda, Sofia. Célia, vou começar com você, então, fazendo essa quebra de gelo aqui do nossa mesa redonda. Então, eu vou te perguntar o seguinte: qual o papel das políticas públicas na construção de equidade de gênero? E, na sua opinião, como é que esse tema tem evoluído no Brasil, conquistas alcançadas e desafios na continuidade da jornada? Bom, vamos lá. Obrigada, Daniel. Eu não entendo muito que a gente consiga pensar em políticas públicas em todas as esferas federativas da mesma forma. Eu entendo que o federal tem uma postura, os estados, cada um uma postura, e na esfera municipal, que é a esfera mais próxima do cidadão, também muitas posturas, porque são muitos gestores. Infelizmente, eu imagino que quando você me pergunta sobre políticas públicas numa esfera federal, mas eu queria fazer essa particularidade, porque eu acho importante, é muito diferente como cada gestor, como cada executivo tem conduzido essa questão na sua esfera de atuação. E eu posso dizer isso, hoje em dia, basicamente, comparando
o presidente, vamos dizer, com os 27 governadores e com os 5.500 e tantos prefeitos que a gente tem, prefeitos e prefeitas, governadores e governadoras que a gente tem no Brasil. Então, na verdade, o Brasil não fala a mesma língua em termos de equidade de gênero. Ele tem muita diversidade nesse assunto, muita diversidade de postura, de segurança de cada um desses gestores. E isso me chama atenção, e eu acho que isso, em certa forma, muitas vezes causa um retrocesso, infelizmente. O que eu posso dizer hoje, na Secretaria de Estado de São Paulo, de Desenvolvimento Social, não é com certeza a mesma coisa que uma outra secretária, ou um outro secretário de um outro estado, ou um secretário nacional, ou um secretário municipal. Mas, falando um pouco aqui do nosso estado, e de como a gente tem conduzido essas questões. Então, assim, o que a gente vê, primeiro, para começo, são as mulheres que acessam majoritariamente as políticas públicas. Isso até um olhar inverso, né? Nós estamos falando aqui da cidadã, e elas são as primeiras a acessarem as políticas públicas. Elas são a grande maioria que buscam apoio e ajuda do setor público. Isso já é bastante significativo. Especificamente na Secretaria de Desenvolvimento Social, que a gente lida com a parcela mais vulnerável da sociedade, a mais fragilizada, a de mais baixa renda, ainda mais. São as mulheres, a pobreza é majoritariamente feminina, infantil, negra, e as mulheres são as grandes, vamos dizer, protagonistas, eu não gosto muito desse termo, mas ele se aplica perfeitamente aqui, na ação social, inclusive também na parte da assistência social. A assistência social, ela é majoritariamente feminina também. Então, em ambas as pontas aqui, a gente tem uma predominância da questão feminina. E não é positiva, tá? Porque é o que eu disse, a pobreza ser majoritariamente feminina e negra também não é uma coisa positiva, mas estamos tratando de negros, de gênero, e é importante fazer esse alinhamento. Agora, o Estado tem promovido uma série de questões de impulsão para a questão de gênero, começando já pelo secretariado, que hoje tem a sua maior parcela histórica de mulheres no secretariado governamental de São Paulo. Isso é significativo, mostra uma curva ascendente, e que eu espero que se mantenha e que cresça e que... inclusive para outros cargos e para outras esferas. Isso já é muito significativo, isso transparece bastante bem o olhar do governador João Dória em relação à equidade de gênero, e eu acho que isso tem se configurado com bastante intensidade, inclusive na parcela de responsabilidade que ele tem destinado a essas secretárias mulheres, e também diretoras de autarquias, de estatais, igualmente. Nós, falando um pouco, não só de como está estruturado o governo em termos femininos, mas também de promoção de políticas públicas para a equidade de gênero, hoje a gente vê isso muito na Secretaria de Justiça e Cidadania, que é justamente o braço que observa os conselhos de segmentação populacional e que estrutura e fortalece esses conselhos. Então, o nosso secretário de Justiça e Cidadania tem, dentro de sua estrutura, uma coordenação de políticas para a mulher. E isso é extremamente significativo, extremamente simbólico, extremamente ativo também, buscando evitar qualquer tipo de discriminação, observar todas as questões de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica, junto com a Secretaria de Segurança Pública, assegurar os plenos direitos dessas mulheres, especialmente as em condição de fragilidade e de vulnerabilidade social, e a sua participação equânime, equalitária, no desenvolvimento econômico, social, político e cultural do nosso Estado. Eu acho que isso é extremamente significativo, é extremamente apoiado, influenciado e
suportado pelo governador e pelo vice-governador de forma tão intensa e importante, que isso vem sempre sendo falado nas falas de governo, não só do secretariado, como do próprio governador e das lideranças. Então, e o fato disso estar sempre sendo divulgado e pronunciado em alta voz e em momentos coletivos, reforçam as políticas públicas, a importância das políticas públicas e reforça a população a se aproximar do tema, a se conscientizar do tema, e o empresariado está muito próximo hoje do governo, por várias características. O governador tem essa aproximação com o empresariado, mas agora, em tempos de pandemia, ainda mais. O empresariado tem sido extremamente parceiro no governo com as questões de pandemia. A Luísa Helena Trajano está aqui também com essa missão que ela ganhou do governador João Dória de apoiar as ações de pandemia, não só as questões ligadas a gênero, mas as questões de pandemia, e tem apoiado absurdamente. E isso tem uma permeabilidade também na esfera de recursos humanos, que é a esfera que a gente está abordando aqui hoje. Quer dizer, como a gente faz permear tudo isso que está sendo implantado no governo e o olhar das políticas públicas para as empresas também de forma intensa. Eu sei que as empresas, inclusive, foram muito mais pioneiras nisso do que o poder público, mas eu acho que é uma via de duas mãos. Eu acho que um suporte institucional, governamental, dá também mais ainda peso, importância e foco para que todos os gestores e todo o mundo empresarial, eu sempre falo o primeiro, o segundo e o terceiro setor, que já é predominantemente feminino, consigam observar as questões de equidade de forma pujante mesmo, contundente, importante e definitiva, porque, como eu fiz a abertura no começo, é inacreditável que a gente ainda esteja falando de equidade de gênero em 2020. É quase inaceitável, mas vamos lá. A gente precisa imprimir velocidade para que isso seja uma conversa breve e que a gente possa abordar outros temas muito em breve. Não faz mais sentido a gente ainda estar tendo que colocar energia para a equidade de gênero, mas vamos colocar energia até que necessário seja, e para que a gente possa abordar outros temas e rapidamente ver um mundo mais equânime em questões de gênero, que acho que já está passado da hora. As mulheres, especialmente na questão do desenvolvimento social, elas são líderes das famílias monoparentais hoje em dia, nas de baixa renda, a grande maioria. Os líderes familiares são mulheres, elas são as líderes familiares de famílias monoparentais, elas são a grande maioria das cadastradas nas famílias em extrema pobreza, são a grande maioria do público cadastrado no nosso cadastro único, que é o que observa as políticas públicas de desenvolvimento social. Infelizmente, a mulher está liderando na faixa mais frágil e mais vulnerável das nossas estatísticas. Está mais do que na hora dela mostrar essa mesma força, essa mesma liderança que ela mostra quando ela precisa e quando ela se torna líder de uma família monoparental de baixa renda, nas empresas, no governo, nas posições políticas e de influência também. Acho que isso, eu procurei com essa resposta falar um pouco de muitos aspectos ligados a questões das políticas públicas. Espero ter atendido. Excelente, Célia. Eu vou aproveitar, antes de passar para a próxima pergunta, a Cacá Rodrigues Santos, que está aqui com a gente, faz uma pergunta correlata. Eu te perguntei sobre políticas públicas, né? Mas com o resultado das eleições deste final de semana, nós vimos a quantidade de mulheres, né, eleitas para os cargos de prefeitura, cargos legislativos, né? Você vê isso como um avanço em geral em relação às eleições passadas e no caso específico de São Paulo? Eu sei que talvez você não tenha os números na sua frente. Não, eu tenho. Então tá bom, então melhor ainda. Qual é a sua opinião sobre esses resultados? Pouquíssimo relevante. Eu fiquei muito desapontada com o crescimento. Pouquíssimo relevante, acho que nós passamos, se eu não estiver enganada, de 11 para 13 vereadoras, um número assim
muito pequeno. É uma curva ascendente? É. Mas, de novo, a minha indignação é pelo tempo que nós estamos levando para... a minha indignação é em relação à inclinação da curva. Puxa vida, está passado da hora. Então, assim... E todas essas questões, tudo bem, temos ali as cotas de 30%, paralelamente a gente tem também todas as denúncias em relação às candidatas femininas que são impostas, mas que, na verdade, não representarão nenhum tipo de candidatura e estão impostas pela cota. Eu sou a favor das cotas em momentos iniciais de uma mudança cultural, mas eu fiquei desapontada. De verdade, eu imaginava uma coisa muito mais importante, ainda fiquei desapontada como eu falei, com a inclinação da curva. Obrigado, Célia. Eu já volto para você. Luísa, vamos te ouvir. Agora, a gente começou o nosso bate-papo com a Célia numa perspectiva do primeiro setor, né? Na perspectiva de políticas públicas, política em geral, olhando essa dimensão social da mulher. É claro que você pode também comentar sobre isso, uma vez que você atua também nessa dimensão fortemente, mas a minha pergunta para você, ela também fala sobre o setor privado. Qual o papel que você imagina que o empresariado em geral deve ter, precisa ter, na construção de equidade de gênero, mais uma vez imaginando aquilo que nós já conquistamos e ainda o que temos pela frente como prioridade, Luísa? Bom, primeiro, ele tem um papel muito importante, o empresariado, porque ele endossa. Então, quando eu, na empresa, lancei o programa de violência para a mulher, numa linha, e assumimos que em briga de marido e mulher o Magazine Luiza ia meter a colher, abriu uma perspectiva muito grande para as empresas. Levei 200 presidentes de empresa para falar, então eu acho que abriu, à medida que a empresa assume o que ela quer publicamente, ela ajuda muito a quebrar paradigmas, então eu acho isso importantíssimo. Agora, também, nesse movimento negro que a gente fez, e sempre quebra de paradigma, vai ter gente que é a favor ou contra, mas eu nunca vi tanta empresa falar de negro, graças ao George também, eu acho que aquele enforcamento de 8 minutos a gente não pode esquecer. Mas eu aprendi muito cedo, Célia, que política pública é que muda para valer. A gente melhora um pouco, mas é políticas públicas que mandam. Eu concordo com você que cada estado tem um, cada prefeitura tem um, concordo que depende muito do espírito do governador e da cidade, mas eu acho que tem que ter políticas públicas federativas, como, por exemplo, eu sou totalmente a favor de cota. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Isso, se a gente não tiver cotas, a gente vai demorar muito tempo. Eu até, na política, agora, Mulheres do Brasil entrou muito pesado para pôr mais mulheres na política. Eu até concordo, Célia, que o número não foi o que a gente esperava. Não, eu esperava mudar paradigma. Em qualquer lugar que eu tive, tanto de homem como mulher, falou, precisa pôr mulher na política. Foi o que eu mais escutei nesses últimos 20 dias. Então, já começou a mudar. Agora, hoje nós temos cotas só para candidatas. A gente não tem cota, igual tem outros países, para a Assembleia, mas eu acho que o nosso grande trabalho vai ser 2022, porque deputados estaduais, federais e senadoras é que, num país democrático como o nosso, é que coloca o destino. Então, acho muito bom ter governadores que trabalham, acho que os governadores têm que ter muito mais divulgação do que faz, porque muitas vezes não sabe o que está fazendo, que eu estou lá na ponta, como acho também que se, por exemplo, monta uma delegacia da mulher, como montei em Franca, até levei o João Dória lá, mas não tiver uma aliança com a prefeitura, a gente não faz nada. Então, se nós não tivéssemos assumido, nós não tínhamos feito, tinha uma delegacia roubada, sem nada, que não dava nem para receber a mulher. E aí a gente está vendo em todas as delegacias da mulher. Se não tiver uma profunda ligação entre município, estado e federal, Célia, eu acho que a gente começa, é igual uma empresa. Se ela só cuida daquela regional, ela consegue. Então, a minha proposta é que a gente tenha mais alinhamento em algumas coisas para mudança profunda. E a política pública é que muda profundamente. Agora, a pequena e média empresa, ontem deu mais 15 milhões para a pequena e média empresa, mas se a gente não se unir e capacitar a pequena e média empresa, ela não vai receber os 15 milhões. Então, assim, é uma união, nesse momento, o que eu mais tenho pregado é uma união de forças muito grande, porque a epidemia trouxe coisas que vão mudar para sempre.
E se a gente não se unir, muita gente ficou para trás nessa aí. Então, agora a gente está vendo as escolas, por exemplo. As escolas, 40% dos alunos de classes simples não tiveram acesso às escolas. E se não tiver o município ajudando, o governador do estado não dá a condição de fazer tudo. A gente está muito no interior, a gente está muito na realidade. Então, eu acho que tem que ter uma junção federal, estadual e municipal para que a gente possa resolver o problema mesmo. Agora eu quero voltar para as empresas. Eu tenho falado para os meus amigos, e esses dias eu tive um debate que me marcou muito com o presidente da Nestlé. A Nestlé está fazendo 100 anos no Brasil. E me marcou muito o que ele falou. Ele falou assim, se eu não tiver diversidade na minha empresa, eu não vou conseguir fazer o produto certo para estar sempre lançando o produto certo num país igual o nosso. Então, eu acho, Daniel, que diversidade nas empresas não é mais uma questão de eu ser boazinha, de ter proposta, é sobrevivência. Até porque, depois da epidemia, o consumidor que nunca ligou para isso, nunca me devolveu tanto por ter entrado no não demita. Então, eu acho que é muito importante que o consumidor mudou. Ele hoje exige das empresas uma postura mais diversa, uma postura mais firme, se ele quiser continuar sobrevivendo. Então, não é mais uma questão de a Luísa tem um propósito porque ela é mulher. Não, agora é uma questão de sobrevivência das empresas mesmo. Então, eu acho isso muito importante, dizer que as empresas têm um papel fundamental na mudança de paradigma, mas a grande transformação vem de políticas públicas. Isso não tem dúvida, e Mulheres do Brasil, esse ano, está entrando 70 e tantas mil mulheres, está entrando muito firme em políticas públicas, para que resolva e realmente não faça o que a Célia falou. Infelizmente, nós temos que estar cuidando disso ainda. Eu concordo com a Célia plenamente. Obrigada, gente. Obrigado, Luísa. Já volto com você numa nova rodada. Antes disso, vamos completar o primeiro círculo, né, com a Sofia. Sofia, falando de um tema que você é apaixonada e promove há tantos anos, educação e capacitação profissional, né? Não só no setor privado, mas também no primeiro setor, também no terceiro setor, né? Você tem experiências em todas as dimensões da sociedade, né? Mas eu queria direcionar minha pergunta para você no caso específico de mulheres. Quer dizer, como é que você vê esse processo de educação e capacitação profissional para uma agenda de inclusão, de equidade, né, em particular, e como é que você vê a evolução das empresas nesta agenda? Obrigada, Daniel. Primeiro, concordo com tudo que a Célia e a Luísa trouxeram. Eu acho que são fundamentais as questões de políticas públicas, mas eu quero, né, trazer uma reflexão aqui também, às vezes, um pouco diferente do que eu vejo, na maioria das vezes, sendo falado, complementar, mas importante ser tratado também. Bom, vocês sabem, eu fundei a minha empresa, eu tinha 26 anos de idade, e eu e a Vicky Bloch fomos as primeiras empreendedoras mulheres na nossa área de recursos humanos, né? Então, vivemos todos os tipos de tentativas de bloqueio, de machismo ou de qualquer coisa, e desde muito cedo eu percebi que nada é mais potente do que um sorriso, e em vez de você se sentir atacada, você poder sensibilizar, né, os homens, que naquela época todos eram executivos, eram homens de cabelos brancos, portanto, muito enraizada essa questão de não ter mulheres no mercado de trabalho. Então, por mais situações de discriminação que nós tenhamos passado lá atrás e até hoje acontece, a nossa forma de lidar com esta situação, eu acho que é muito importante, né? E aí eu reputo, olhando para as organizações, eu vejo dois papéis fundamentais. O primeiro, claro, muito importante, que já é o mais tratado, e essa agenda de falar de mulheres nas corporações e terem treinamentos, capacitações, começou há 6, 7 anos atrás, não é uma agenda antiga. Portanto, ainda não deu tempo de ter aí um impacto tão maior, embora a gente tenha caminhado muito mais rápido do que antes, mas ainda longe daquilo que precisa ser. Então, o primeiro ponto é a sensibilização
da alta liderança, a preparação e a sensibilização de gerentes, coordenadores e tudo mais, para ter e abrir espaço para as mulheres se posicionarem, falarem, participarem, serem realmente avaliadas e com a mesma condição que os homens para serem promovidas, né? Então, a sensibilização dos homens para a inserção das mulheres. Mas tem um outro papel que eu acho tão importante quanto, que é a sensibilização das próprias mulheres sobre o seu poder, das próprias mulheres sobre o seu papel e que ela é merecedora de sentar numa mesa de diretoria, de sentar numa presidência. Nesses anos todos, participando de muitos fóruns de capacitação feminina, é natural vir algumas perguntas do tipo: mas eu não fui promovida por ter engravidado, eu não fui, ou depois da minha volta da maternidade, e vem bastante coisas que a minha reflexão para nós, mulheres, é sempre assim: mas você entregou o resultado? Você tem se posicionado numa reunião ou você fica calada porque você acha que você não tem espaço? Quando você levanta a mão e não te escutam, você acha alguma maneira de se fazer escutada ou você se retira da discussão porque você se sentiu discriminada? Então, eu acho que este empoderamento da mulher é muito importante. Vou, por exemplo, dar um exemplo para vocês que me aconteceu há muito pouco tempo atrás. Eu sou do conselho de administração de várias empresas e numa especial, eu sou a primeira mulher deste conselho, uma empresa de agronegócios, portanto, muito masculina. Nós estávamos numa discussão muito interessante de um tema específico, todos os homens falaram, quando eu fui falar, eles mudaram de assunto. Eu fiz, e era online, né? Eu fiz assim: podem parar, seus machistas, rindo. Podem parar, seus machistas. Olha, eu estou aqui, chegou a minha vez também, eu tenho algo para falar desse assunto. Eles, na hora, me desculpa, não foi intencional. Eu falei: tenho certeza que não foi intencional, meninos, mas eu estou aqui e o meu papel é mostrar para vocês que sim, eu estou aqui e já que vocês estão me pagando para estar aqui, eu vou falar. Bom, resultado, eles tomam muito mais cuidado na hora de fazer isso. Em vez de eu me ofender e ter uma situação agressiva para com eles, eu simplesmente sei, na minha essência, que eles não estão fazendo por mal. Eles estão fazendo fruto de uma cultura que, de alguma forma, até nós, como mães, precisamos refletir na forma com que a gente educa os nossos filhos. Então, eu acho que este papel da mulher para romper essas barreiras é super importante. Agregando até o que a Célia falou sobre a decepção, vamos dizer assim, do crescimento das mulheres nas posições aí, públicas, nós somos a maior parte da população. Será que nós, mulheres, estamos valorizando as mulheres e votando em mulheres? Eu fiz questão de votar em mulheres e influenciar todo mundo à minha volta, até porque nós temos candidatas excelentes, com resultados excelentes. Mas será que nós nos damos conta que, de alguma forma, talvez a gente tenha um viés inconsciente de quem está mais preparado para a política são os homens? Então, eu acho que este papel de conscientização da mulher e as organizações, ela tem um papel muito importante nisso. Não só de preparar os homens para darem este espaço, mas de empoderar a mulher com ferramentas e com reflexões que, sim, esse é um papel dela de desbravar, né? Eu acho que queria trazer essa reflexão, porque a gente também, às vezes, tem que sair, vou falar uma palavra forte, mas, por favor, me entendam bem, do papel de vítima para o papel de protagonista. Eu acho fundamental. Daniel, eu queria acrescentar um pouquinho nessa papo da Sofia, rapidinho. É muito importante nós, mulheres, nos detectar na hora, de uma forma bem feminina. Esses dias também aconteceu comigo. Falei: peraí, acho que vocês não estão entendendo, parecia que eu não podia dar lucro, que eu só podia ter propósito na hora, num debate. Então, é muito importante isso que a Sofia está falando. A gente já não está naquele... A gente precisa mudar de ciclo. A gente não está naquele ciclo, quer dizer, as mulheres, de modo geral, onde a gente não podia falar sobre isso. Então, ter um jeito feminino de falar: olha,
Olha o machismo estrutural de vocês aí, na minha vez vocês se esqueceram, eu sei que não é por mal, então a gente tem que falar mesmo. E eu tenho essa política a vida inteira, né? Cheguei do interior falando porta, portão, então a vida inteira eu sempre falei. Mas hoje eu acho que a mulher tem que fazer esse papel, e eu tenho feito esse papel com a Sofia. O ciclo que não podia falar, passou. Todo mundo quer ter uma mulher no conselho hoje, sabe que é importante. Pode até ter por crença não ter. Então, só acrescentando que é muito importante a gente sair de um papel antigo, de lamentar depois, está vendo como eles são machistas e tal, de um papel de protagonista, de detectar na hora, de uma forma feminina, de uma forma legal, mas detectar. Parado aí, peraí, eu acho que tem um machismo arraigado que vocês não estão pensando, e se colocar. Então, eu acho isso muito importante, mudou a nosso papel. E quem não sabe mudar de papel fica no ciclo antigo e não muda de ciclo. Excelente, Luísa, obrigado. Até com a Luísa Helena Trajano acontece coisas dessas. É importante a gente poder falar nisso, porque às vezes as pessoas acham assim. Até hoje isso que acontece em mim, isso que eu falo. As pessoas Esses dizem dias assim, eu estava num debate, eu, um fundo e o outro. Ele me perguntou de propósito, eu respondi. O outro, meu colega que estava respondendo, falou, diferente da Luísa, eu sou voltada a EBITDA. Eu acho que eu não fiz entender, eu não sou uma ONG. Eu não estava valendo o que eu estou. Então, assim, gostamos de dinheiro, né, Luísa? Não é isso, eu não sou uma ONG. Ganhado, né? Eu não sou uma ONG. Então, quer dizer que eu, mulher, só posso ligar para propósito. Aí eu só nem falei gostando de dinheiro, que o dinheiro para mim é uma coisa mais... Mas eu falei, olha, né? Me desculpe que eu talvez não me deixei entender. Eu falei que eu não era uma ONG, mas muitas vezes eu abri mão do dinheiro pelo propósito. Agora, deve ter dado certo, né? Porque eu estou valendo na Bolsa, porque eu estava com gente da Bolsa. Então, não deve ter dado errado. Então, assim, numa forma bem feminina, mas não engoli. Quer dizer, diferente da Luísa, eu sou voltada a EBITDA. Peraí. Então, assim, ou eu não me fiz entender... Quer dizer, então, até hoje acontece isso. Então, você imagina como que é crenças que limitaram, gente, não é por mal dos homens, é limitação de crença. Desculpa. Olha, vamos trazer uma complexidade maior para essa parte final do debate, né? Um dos aspectos que a gente discutiu bastante aqui no comitê do LIFE, inclusive estimulados pela Margarete Goldenberg, que está aqui com a gente hoje também na plateia, foi a questão interseccional do gênero, ou seja, quando você coloca outras camadas de minorias ou de desafios na questão do feminino. Exemplo, homossexuais, ou outras preferências sexuais, raças, credos, classe socioeconômica. Então, eu queria ouvir de vocês também, quando a gente coloca esta outra camada e não trabalhar a liderança feminina como um bloco único, quais são as principais reflexões que vocês têm nessas 3 dimensões sociais que estamos discutindo aqui hoje, né? Quer dizer, tanto no primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, e também, claro, que o bacana dessa quarta edição do LIFE deste ano é justamente a gente poder abarcar, né? Quer dizer, incluir as dimensões que nos antecederam, né? Então, a dimensão da mulher na organização, na família, e ela com ela mesma, né, Sofia? Porque uma das questões que você falou, que nós estudamos aqui, inclusive juntos, é a síndrome do impostor, certo? Que, de fato, este é um lugar de vitimização ou de crença limitante que pode impedir um movimento mais ousado, mais autoral, mais protagonista, como nós falamos aqui, da mulher nessas diversas esferas da vida de qualquer indivíduo. Então, eu queria colocar para vocês a questão interseccional como aumentando o nível de complexidade da matéria, olhando a mulher na dimensão social. Célia, qual que é a sua visão sobre isso? Veja, primeiro... Célia, eu quero te avisar que você está muito bonita no vídeo, viu, Célia? Obrigada, você está linda também, Sofia também. Daniel, não vou falar que não é homem, não vou elogiar. Não, mas você viu, Sofia? Sofia, ela está com ar assim de... Eu coloquei meu paletó, meu lencinho para ver vocês hoje, gente. Não, você está sempre... O Daniel está sempre elegante, ele é impecável, é um lorde, Obrigada, Luísa, muito obrigada. Eu ia falar, Daniel, eu precisei fechar 1 minuto meu vídeo, não quis ser deselegante nem nada, foi muito rapidinho.
Eu ia falar o seguinte, só antes de ir no teu desafio que você lançou agora, nós somos 50% da população, mas nós somos mães dos outros 50%. Isso nos responsabiliza em 100%. Porque, historicamente, você falou a palavra historicamente, então eu pego o gancho da tua pergunta por aí. Por um lado, nós estamos buscando um posicionamento diferente, mas nem sempre nós estamos educando os filhos dessa forma. E isso é uma questão histórica do Brasil. Então, assim, acho que essa reflexão é muito importante, porque não acho que 100% seja exclusivamente nossa responsabilidade, mas a gente consegue olhar duas frentes muito importantes. Nós, como mulheres não vitimizadas, não como vítimas, e nós, como mães e educadoras para homens com posturas diferentes, com olhares diferentes, do que a gente vem replicando modelos históricos. Então, assim, isso era uma reflexão importante que eu gosto de fazer. E outra coisa, uma coisa que eu gosto de chamar de corresponsabilização também do público masculino quando a gente está falando das questões de equidade feminina. Vamos todos nos responsabilizar por isso, porque, de novo, eles também são pais dessas meninas. E eles também querem ver suas filhas autônomas, não vítimas de nenhum tipo de opressão, que tenham um bom salário para manter suas famílias. Caso elas virem líderes de famílias monoparentais, você quer que a tua filha tenha plena autonomia para manter os seus filhos, se necessário for. Então, assim, eu enxergo muito aqui uma questão de corresponsabilizarmos ambos os gêneros nesse sentido. Quando a gente fala nessa questão mais específica que você me pergunta, e as minorias abaixo desse, quer dizer, os outros segmentos e recortes dentro de cada um dos gêneros, é mais ou menos uma réplica dessa mesma questão. E aí, as subdivisões são imensas, a própria sigla LGBTQIA+, já mostra o quanto a gente vai ter que caminhar ainda, porque ainda é uma sigla só para segmentações várias. Quando a gente fala de negros, quando a gente fala de populações tradicionais, quando a gente fala de vulneráveis ou não vulneráveis, tem tantas segmentações que a gente tem que abordar e se preocupar e evoluir, por isso que eu externei a indignação de que a gente ainda está falando homens e mulheres. A gente já era para estar avançando muito mais, porque a sociedade contemporânea está mudando todos os dias e todos os minutos. Basta você conversar com os jovens hoje em dia e ver o quanto eles conseguem ir se particularizando dentro de grupos e nichos e tudo isso. Então, como é que a gente ainda está discutindo equidade de gênero em empresas e na política pública? A gente tinha que estar já indo para essas questões muito mais contemporâneas. Questão de equidade de gênero não é contemporâneo, é quase anacrônico a gente está discutindo isso agora. Tem muitas outras questões contemporâneas de particularidades que os jovens estão vivendo, estão expostos, estão precisando dessa inserção e que a gente ainda está aqui falando de homens e mulheres. Então, assim, concordo com você, vamos nos outros segmentos e nos outros recortes que envolvem minorias ainda com mais dificuldade de encontrar seu espaço do que homens e mulheres. Obrigado, Célia. Sofia, Luísa, qual a opinião de vocês sobre essa questão de intersecção de complexidades no contexto feminino? Ok, primeiro, Luísa, vamos lá. Não, pode ser a Sofia, se ela quiser. Eu concordo plenamente com o que a Célia trouxe. Eu acho que em todos os níveis de conversa, isso precisa ser à tona, no nível de dentro de casa, na entrada do mercado de trabalho. Foi interessante o que ela comentou sobre os pais, né? Porque
por exemplo, quando eu vou fazer um processo seletivo e um executivo me coloca, de preferência, eu prefiro um homem para a posição e tudo mais, a minha pergunta é sempre a mesma. Bom, e se fosse aqui a sua filha participando do processo seletivo, como você se sentiria da sua filha ser preterida por medo de engravidar ou por medo de não dar o mesmo foco e tudo mais? Aí as pessoas, elas param, porque elas têm um modus operandi aqui na cabeça que elas nem percebem que estão fazendo isso. E, de novo, algumas vezes eu também, infelizmente, escutei de mulheres dizendo, como eu sou mulher, eu sei como é mulher, eu sei que não vai conseguir, tudo mais. Eu falo, pera, né? Por ser mulher, você deveria estar sendo embaixadora de abrir as portas para mais mulheres e não dizendo que você não quer ter mais mulheres no teu time. Então, eu acho que esta questão ela é muito importante. Como a gente leva esse grau de complexidade e de relevância para todos os níveis de discussão. Como a Célia também trouxe a questão dos jovens, eles se sentem eles não entendem esse tipo de discussão de a gente está dizendo que eles convivem não só entre meninos e meninas, mas com todos os tipos de gênero e raça, de uma forma muito mais aberta. Quer dizer, talvez a gente esteja fazendo, sim, para essas novas gerações, um trabalho de formação de pais melhores. Ainda tem muito para caminhar. Mas eu acho que isso, se Deus quiser, com a entrada deles no mercado de trabalho e crescendo nos cargos, a gente vai diminuir muito. Eu acho que a gente tem problemas tão mais profundos, né? Pena que a gente esteja demorando tanto para fazer. E essa abertura tem que ser de todo mundo. Eu acho que essa intersecção e essa quebra tem que ser uma questão constante todos os dias e junto, né? A gente tem que trabalhar algumas causas bem específicas, mas a gente tem que quebrar a questão dos viés inconscientes para tudo que discrimine pessoas. Na realidade, é isso, para todos os tipos de questões que a gente traz, porque aí a gente ganha força nessa reflexão. Bom, o que eu acho é que a gente tem que sair da fase de sensibilizar, da fase de qualquer coisa, para a fase de transformação. E aí é a sociedade civil que tem que assumir isso. Com metas claras, a gente tem que fazer isso. Para a desigualdade social, que está bem em 4 pilares, né? Escola, saúde, emprego e habitação, e tem que fazer para a igualdade, gente, de gênero. Eu acho que nós temos que ter metas claras para os próximos 5, 6 anos, e a sociedade toda ser envolvida, tem que ir para a fase agora de transformar. Eu não estou mais na fase de mobilizar, nem sensibilizar, e nem o Grupo de Mulheres do Brasil. Depois da pandemia, a gente entrou muito na fase de transformação. Infelizmente, quando você entra numa fase de transformação, ou felizmente numa democracia, você vai ter gente que vai ser contra. Mas o importante é que a maioria seja a favor e que você consiga passar políticas públicas que transformem o país. Então, não dá mais para a gente continuar batendo na mesma tecla, como a Célia falou e a Sofia falou. O meu convite é para a sociedade civil entrar em grupos fortes, que trabalha, que tenha como objetivo o Brasil, e que entre na fase de transformação. Gente, quem vota somos nós, quem paga imposto somos nós, quem faz tudo somos nós. Nós vamos ser protagonistas da transformação e parar de reclamar, de falar que não vai fazer e ter metas claras. Eu acho que o Brasil precisa ter metas claras até 2022 a 32 de tudo que ele quer ser, em economia, em diversidade, em emprego, porque só assim as grandes transformações nasceram da sociedade civil organizada. Não vai ter um salvador da pátria. Então, para mim, agora o ciclo é transformação. Então, eu convido todos vocês aí que estão aqui e todos que estão nos assistindo, vamos junto. Nós precisamos transformar agora, não dá mais para a gente ficar mobilizando, sensibilizando.
acabou esse ciclo. Todo mundo já sabe, a maioria já sabe que diversidade é bom para todo mundo, que todo tem direito a uma escola para todos, saúde, que nós temos tudo na Constituição, saúde só falta funcionar, que nós temos moradias faltando, como a gente viu agora, as pessoas, 20 pessoas moravam em 2 cômodos, 10, 15, de uma da Covid. A Sofia está sabendo aí o que é Covid, está de 10 a 12 dias, 12 pessoas, como é que faz? Então, assim, é dignidade. Então, agora nós temos que ter metas de 5, 6 coisas, não mais do que isso, clara, e a sociedade saber e a gente exigir na hora de votar, na hora de colocar, e aí por isso que nós temos que fazer um trabalho de mulheres que possa sensibilizar e transformar isso, mas que se comprometa também. Como a Sofia falou, nós não podemos ter mulheres que votem contra a igualdade, que votem contra coisas que a gente acha certo. Então, é por isso que o Grupo Mulheres do Brasil criou uma carta de compromisso, onde, Sofia, qualquer partido, não precisa ser Mulheres do Brasil, mas ela se compromete 5 coisas, que não é nenhuma coisa, que não estamos falando nem de aborto, de nada, nós estamos falando de igualdade, nós estamos falando de democracia, de liberdade de imprensa, coisa que é própria de uma democracia, que tem que ser própria de uma democracia, viu, Célia? Então, eu acho que nós temos que partir para transformar agora. Não é mais Luísa, vou continuar com você ao vivo, aqui no microfone. A nossa amiga aqui, a Maria Fernanda Teixeira, coloca uma questão importante, que é assim, e é um tema relevantíssimo, né, que a gente já discutiu isso, a Célia já levantou essa bola, você também já falou sobre isso, mas eu queria dar um pouco de luz, porque como a gente está na dimensão social, e essa dimensão social tem muitas facetas, como, por exemplo, a faceta pública, de políticas públicas, a faceta política, a faceta de organização da sociedade civil e outras facetas que a gente possa discutir, a Maria Fernanda coloca que a única forma de alcançar rapidamente a equidade é por meio de cotas. E eu sei que você é muito favorável ao tema, o Grupo Mulheres do Brasil também. Eu queria te ouvir nesse sentido, e depois também rapidamente ouvir a Sofia e a Célia sobre isso, mas nessa dimensão social, não nas dimensões de empresa, que a gente já falou bastante, mas na dimensão social, por favor. Há uns 10, 12 anos, eu conto uma história que eu fui a favor de cotas. Antes de existir Grupo Mulheres do Brasil, já fui muito... Na época, até as mulheres me davam muita paulada, meritocracia. E eu vou contar rapidinho. Saiu cota para deficientes no Brasil. E eu já estava uns 10, 12 anos entre a melhor empresa para se trabalhar, a Sofia e Célia, e nunca tinha olhado isso de jeito nenhum. Eu sou muito rápida para me fazer avaliação minha mesmo. Puxa, se eu estou há 10, 12 anos e nunca olhei o deficiente, precisou vir uma cota, e a partir daí nós assumimos, o Marcelo era o CEO na época, e fez isso muito bem. Eu falei, cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. O Magazine hoje tem 1.000 e tantas pessoas com deficiência e não precisa mais de cota. Mas, no primeiro momento, não acha gente, ninguém quer saber de nada, a Sofia sabe, é difícil. Então, eu vivi, assim, um feedback meu mesmo me levou a entender o que é cota. Hoje, nós temos 7% de mulheres em conselho de empresa aberta. Se você tirar as donas, as filhas de dona como eu, deve cair para 3% ou 4%. Vai levar 110 anos. Eu falo para os meus amigos, se vocês não têm filha, mas vai ter neta, nem a bisneta de vocês vão estar no conselho, se a gente deixar do jeito que está. E é crença que limita. Graças a Deus, a Goldman Sachs colocou em janeiro que só ia aceitar fazer IPO na Europa e nos Estados Unidos se tivesse uma mulher, e ela que mais fazia lá no conselho. Gente, mudou, porque fala, não existe, a mulher mesmo faz meritocracia. Mas quando você tem crença que te limita, não existe meritocracia. A entrada tem que ser diferente. Agora, nenhuma mulher vai ficar no conselho se não for bem, como um homem também não fica mais de 1 ano, 2 anos, a Sofia sabe disso, a Célia sabe, se não for competente. Então, assim, a entrada tem que ser revista. Agora, o depois, o nível é o mesmo. Excelente, Luísa. Sofia, a tua opinião sobre esse tema, depois a gente vai ouvir a Célia. Você está no mudo, querida. Só põe no... Isso. Desculpa. A Luísa sabe, durante muitos anos eu tive esse mixed feelings em relação a cotas. Eu acho que em alguns lugares, sim, ele é fundamental para poder mudar essa desigualdade mais rapidamente do que o passo que a gente tem dado.
E eu acho que sim também, como eu já falei, temos que ter essas ações afirmativas, mas temos que ter, por exemplo, na política, né? Quanto verdadeiramente a gente tinha mulheres com representatividade ou preparadas para essas funções. Então, não é só ter a cota, é a mulher chegar lá, sentar na cadeira e fazer a transformação e não sentir que está lá por uma questão. Né? Outro dia eu fui convidada para o conselho de um grande banco, eu acho que dentro... A primeira coisa que eu perguntei é assim, peraí, vocês estão me convidando para eu ser mulher? Olha, tem um monte de mulher bacanuda aí, preparada para o setor financeiro. Eles, não, olha, que legal que você é mulher, mas a gente está te trazendo por outras coisas. Então, tá bom, já deixei a regra do jogo claro, que, olha, eu vou lá e não vou ficar só como uma estátua mostrando que tem mulher, ou para sair bonito na foto do banco que tem mulher no conselho. Ô, Sofia, mas olha, eu já estou numa coisa melhor. Mesmo que convide para ter a foto, chega lá, nós vamos fazer a diferença. É isso que eu estou dizendo. Também não assim, olha, imagina eu, quantas vezes me convidaram para ter uma só mulher, e não é por ser a Luísa Helena, é por ser mulher, a diferença que eu faço em qualquer conselho. Agora, como tem homem também que chega lá e não faz nada. Não faz nada. Então, assim, que me convidem as mulheres para sair na foto, porque nós vamos provar que nós não somos só de foto, que nós somos melhor que foto. Mas convide, por favor, convide, porque é muita discrepância ainda isso. Eu acho que eu e você podemos até ter o direito hoje de falar isso, mas nem todas que estão chegando podem ter o direito de falar isso. A gente conquistou, eu, você, a Célia, mais muitas mulheres que nos estão assistindo conquistaram, mas tem muitas que não conquistaram. Eu não faço questão, me convida para ser mulher e para sair na foto, que daí um pouquinho eu mostro porque eu estou lá, sabe? Então, assim... esse é o ponto, tem que convidar e a gente tem que assumir. Isso que eu estou falando, a gente, mas assume, a mulher assume muito mais fácil, ela foi criada mais orgânica. É isso aí, eu acho que é importante, sim, a gente tem um espaço grande para ganhar, graças a Deus, eu acho que ações como o Goldman Sachs foram fundamentais para, se não vai por amor, vai pela dor, e vamos enfrentando, e vamos caminhando, e vamos tomando os nossos espaços e fazendo eles perceberem que não, a gente tem realmente muitas contribuições para dar. Célia, antes de te ouvir, quer dizer, a Luísa trouxe essa questão do Goldman Sachs, né, como um indutor, né, do processo por você colocar a dimensão de capital na variável decisória, né? A BlackRock, por exemplo, também lança uma carta aberta falando sobre esses elementos, né? Então, a gente está vendo aqui a dimensão de investidor, asset managers fazem isso, investment bankers fazem isso, né? Do ponto de vista público, isso também tem o seu papel, né? E aí, como a gente está num fórum aberto aqui, inclusive, eu queria te colocar uma outra questão, que é a dimensão da Roseli Falcone Ramos, que ela coloca um outro elemento, que talvez seja interessante ouvir você, né, como secretária do governo do Estado de São Paulo, que ela coloca não só a cota, como também, de repente, trocar a cota por incentivo fiscal, né? E aí, eventualmente, aí ter um incentivo para esse movimento, além da obrigatoriedade da cota. Então, eu queria te ouvir sobre cota, mas também com essa pergunta adicional da Roseli, colocando eventualmente alguma questão fiscal no processo, por favor. Tem uma outra esfera também, que é uma esfera pública e que permite esse tipo de inserção, que é no momento das licitações e das contratações. Quer dizer, você consegue fomentar certos movimentos por meio das compras públicas e das contratações públicas, que são muito importantes no Brasil inteiro. Quer dizer, já é um movimento tão grande que o setor público faz em termos de contratação, licitações e também contratos, que isso também teria um impacto muito grande como gestor federal. Se eu tivesse na gestão federal, eu acho que isso já seria também um movimento bastante relevante a se fazer. Questão de incentivo fiscal, vou refletir. Vejo 2 mil milhões de impactos, mas acho que tudo tem que ser colocado como possibilidade em termos de
é uma musculatura tão grande, a musculatura pública, né? Ela é tão musculosa que os impactos tem 1000 derivadas, a gente precisa avaliar muito bem, mas acho que ela pensou, como eu pensei aqui na questão das licitações, contratações e contratos, ela pensou num outro aspecto onde a musculatura pública pode ter influência. Acho que vale da reflexão, sim. Parabéns, inclusive. Sofia, você me fez um convite aqui no Private, eu não soube responder, mas eu topo participar de um fórum aí, uma reflexão. Eu convidei a Célia para estar com a gente nos Jovens do Brasil, porque a gente está fazendo uma transformação pelos jovens como protagonistas. A Luísa iniciou esse projeto e eu estou muito honrada de ser uma das líderes do projeto, e a gente vai fazer a transformação social, trazendo e empoderando os jovens para fazer isso. Maravilhoso. E você sabe que, justamente usando o gancho dos jovens, eu ia responder a provocação do Daniel Mota pelo seguinte, esses jovens, eles têm grande influência na autonomia das suas jovens mulheres e das suas jovens filhas para essa inserção maior, tanto no mercado privado, quanto no público, quanto no terceiro setor, porque eles acabam dividindo um pouco as tarefas domésticas com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade do que uma geração mais antiga. Isso libera suas jovens esposas e libera suas jovens filhas também para mais tempo de dedicação a funções que demandam das 8 às 6, das 8 às 8, enfim, hoje em dia os horários de trabalho são super extensos, mas quando essa tarefa doméstica e as várias tarefas domésticas estão mais equilibradas também dentro de casa, o equilíbrio virá também na questão da equidade de gênero no setor público e privado. Então, eu vejo também um grande papel desses jovens aí, eu acho que isso vai ser uma conversa interessante, Sofia, que a gente pode conduzir também. E outro recorte, quando a gente fala um pouco em cotas, que eu adoro, e um pouco em recortes, é falarmos de mulheres na maturidade. Na verdade, maturidade como um todo, homens e mulheres na maturidade, extremamente bem capacitados, com experiência, com flexibilidade, com um olhar muito mais aberto, muito mais amplo, muito mais... E que hoje são vistos pelo mercado de trabalho como algo bem mais descartável, porque o salário talvez de um jovem seja mais baixo, ou porque essa pessoa já não está afiada com a tecnologia como deveria, ou afiado com alguma outra coisa como deveria. E as pessoas hoje são muito longevas, elas têm que se manter não só produtivas, como sustentáveis financeiramente. Então, me preocupa imensamente a questão do recorte da maturidade, que é um tema que a gente não abordou aqui, mas como nós estamos falando de gênero, vamos falar das mulheres na maturidade. Eu vi um post, eu adoraria ler para vocês, se vocês toparem bem rapidinho, é um post da Luísa Erundina, que alguém questionou ela sobre se ela não deveria abrir espaço para outras mulheres mais jovens na política. E ela respondeu uma coisa, eu mandei para minha mãe, porque minha mãe tem 85 anos também, como a Luísa Erundina, e ela é super ativa, minha mãe vive criando novos programas, projetos, vizinhanças, e faz 1000 coisas, escreve livro, grava vídeos, enfim. E ela respondeu, e alguém me mandou num desses grupos, eu vou ler bem rapidinho, porque é fantástico. Alguém questionou, já não passou da hora da senhora se aposentar da política? Não deveria ceder lugar para gente mais nova? Aí ela responde assim, eu vou ler. Que se danem, ponto de exclamação. Estou vivendo meu tempo, minha saúde e inteligência, minha experiência. Estou fazendo mal para alguém? Não estou. E quero que mulheres com a minha idade também se sintam assim, que sejam contagiadas pela minha vivência e vontade de seguir trabalhando. E para aqueles que se sentem incomodados, desejo que tenham a sorte de chegar onde cheguei, com a energia e convicção que tenho. Sabe, se você perde seu projeto de vida, tudo perde o sentido. E meu projeto de vida não termina no meu tempo. Meu projeto é sonhar com outro futuro. Não quero só mudar São Paulo e o Brasil, quero mudar o mundo.
O meu sonho de uma sociedade socialista, fraterna e igualitária, no caso dela, infelizmente não vai acontecer no meu tempo, tenho consciência disso. Mas se eu não fizer minha parte agora, esse modelo de sociedade não vai acontecer nunca. A velhice não é doença, não é defeito, a velhice não impede o sonho. Portanto, o sonho que me move em relação às transformações que a sociedade precisa não envelheceu. Quero que as mulheres com a minha idade sejam contagiadas pela minha vivência e vontade de seguir trabalhando. Fantástico. Obrigado, Célia, por compartilhar. De fato, essa questão da melhor idade é uma outra intersecção muito relevante, né? Não restrita ao universo feminino, mas talvez uma das grandes questões de políticas públicas, né? Até pelo impacto que isso tem em previdência, né? E tantas outras questões que a gente tem vivido nas empresas, nas famílias e nos governos com a longevidade, né? Célia, eu vou continuar com você aqui na câmera, pedindo para você colocar os seus comentários finais. Infelizmente, eu estou naquele papel agora de timekeeper, né? Nós já estamos na fase dos comentários finais. Por favor, seu encerramento. Depois eu passo para a Luísa, para a Sofia. Acho que, naturalmente, agradecer a BRH, a CONAR, a todos, enfim, que nos proporcionaram aqui esse público muito especial, onde a gente sabe que está falando para um público que vai permear e que vai ter um grande impacto nas empresas, nas corporações e também como formadores de opinião que são, porque as áreas de RH são fortíssimos formadores de opinião e de comunicação dentro das empresas. Agradecer pela democratização desse espaço que você nos permitiu, Daniel, com a sua mediação sempre muito, por um lado, muito desafiador. Eu sempre acho que quando é você que media o call, sempre são grandes desafios, porque o Daniel é uma pessoa muito inteligente, muito letrada, lê muito e desafia sempre os entrevistados com perguntas que a gente tem que se preparar antes. Mas, por outro lado, dá muita liberdade e é muito gostoso fazer esse bate-papo com as super queridas Luísa Trajano e Sofia Esteves, mulheres tão especiais, com tanta vida, com tanto brilho no olhar. É muito gostoso, né, a gente falar com paixão e ouvir com paixão dos temas que a gente ama e que a gente sabe que pode contemplar um pouco os pensamentos com sinceridade e com autenticidade e dizer que vamos continuando falando e permeando e abordando os temas na medida que eles forem necessários, mas também vamos avançando. Vamos para o próximo, vamos adiante, porque eu acho que os tempos são outros. Hoje em dia, a velocidade é essencial. Vamos viver mais de 100 anos, mas a vida é curta, a gente tem muito o que fazer, o que trabalhar, o que correr, e vamos abordando temas mais difíceis e mais complexos do que não tão somente equidade de gênero, porque eu acho que a gente vai ter ótimos avanços se a gente for de cabeça aberta para esses diálogos e para esses desafios. Muito obrigada a todos e a todas que nos escutam aí, um beijo. Obrigado, Célia. Prazer ter você com a gente. Luísa, Helena, vamos lá. Obrigada, Daniel, pela belíssima mediação. Obrigada, Suzana, querida Sofia e Célia, prazer estar com vocês. A única coisa que eu tenho para falar no final é convidar todos a ser protagonista do Brasil e entrar na fase de transformar. O Brasil está na nossa mão, nós temos um país maravilhoso, clima bom, diversidade econômica, natureza linda. O que precisa é a gente acreditar e estar juntos para fazer essa transformação. A gente não pode mais aceitar esse tempo que a gente está levando para tantas coisas. Vamos sair do diagnóstico para a ação. Eu acho que diagnóstico todo mundo tem, temos que ir para a ação. E eu convido vocês a entrar no grupo mulheresbrasil.org.br. Nós queremos ser o maior grupo político partidário. Nós queremos não, já estamos sendo. 77 mil mulheres. Eu acredito que a transformação venha de uma sociedade civil. Faz 7 anos que a gente está trabalhando, mas tem muitos outros, não estou falando só no nosso, mas a gente precisa agir. É isso que eu convido vocês a agir. Obrigada BRH, pela essa oportunidade, a todos que estiveram conosco até agora, um grande beijo. Vamos lá, gente, vamos assumir o Brasil. Obrigado, Luísa Helena.
Sofia, por favor, seus comentários finais. Opa, difícil de falar depois dessas duas grandes mulheres. Eu estava aqui pensando enquanto elas estavam falando, eu acho que eu encontrei uma solução que vai acelerar muito a gente conseguir fazer essa transformação. Luísa Helena Trajano para presidente, a Célia para vice. A gente vai conseguir rapidinho fazer todas as transformações. Então, Luísa, não vão ser só das 77 mil, você vai de cara, e eu tenho certeza que o teu bom senso, com a tua sensibilidade, com uma equipe de especialistas abaixo de você, aí a gente vai botar, aí não vai ter China, não vai ter Estados Unidos, só vai dar Brasil. Então, saiba que você tem uma grande cabo eleitoral aqui. Mas eu também quero, óbvio, agradecer a você, Daniel, a Suzana, ao Guilherme, a BRH pelo convite. É muito bom poder participar dessas reflexões e podermos levar um pouco daquilo que a gente percebe no mercado. E é o que a Luísa falou, eu acho que com a determinação da mulher, com a persistência, com a força e com a fé que a gente tem, a gente é capaz de acreditar no nosso talento, acreditar na nossa potencialidade e escancarar todas as portas que a gente tem para escancarar. Então, muito obrigada. Lu, Célia, pensem com carinho de estar aí na política. Um beijo a todos. Eu queria agradecer a Maria Fernanda também, que está assistindo, que me trouxe até aqui. Obrigada, Maria Fernanda. Obrigado, gente. Então, Célia Parnes, estivemos aqui com Célia Parnes, estivemos aqui com Luísa Helena Trajano, com a Sofia Esteves, nesse Talk 4 do LIFE 2020, a 5ª edição desse movimento de liderança feminina, iniciado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo, com apoio da ONU Mulheres e também de diversas organizações privadas que nos patrocinaram em 2020. Guilherme, presidente da BRH São Paulo, por favor, as palavras de encerramento. Daniel, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui presente com essas queridíssimas amigas, Luísa Helena, Sofia, Célia. Prazer muito grande. Muito obrigado, Daniel, pela mediação, né, de mais esse talk. Em nome da BRH, eu quero agradecer a todos os presentes a esse 4º e último talk. A Suzana abriu dizendo que ela estava com o mixed feelings, né, de uma certa nostalgia já de estar chegando ao último talk, mas é um prazer muito grande encerrar dessa maneira, né, a gente abordando aí essa dimensão da sociedade tão bem relatada pelas nossas 3 queridas convidadas, Luísa Helena, Sofia e Célia. Eu queria pedir assim, um tempinho mínimo, mas eu acho que muito produtivo, que eu tive aqui a honra de fazer 2 ou 3 pequenas anotações entre cada uma de vocês. A Célia comentou no início o seu desapontamento, né, Célia, com o número de vereadoras eleitas em São Paulo, mas acredita, de fato, na importância das políticas públicas como um processo alavancador desse desenvolvimento. E depois, estimulada pelo Daniel, nesse papel interseccional, né, você comentou, e achei espetacular aquela sua dimensão de 50% da população feminina e os outros 50% são de mulheres, mães dos restantes 50%. Né? Foi espetacular, parabéns. E lembrando que ambos os gêneros são corresponsáveis, né? Que há outras questões, além da equidade de gênero, a serem discutidas. E lembrou o papel dos pais. Né? Eu, enquanto pai de 3 mulheres, Ana, Bia e Lígia, e esposo da Regina, que o tempo todo me estimula muito a ter esse olhar para a questão do gênero, da equidade de gênero, me sinto felizado, né, de poder compor e participar desse mundo feminino, né, que me rodeia tanto no âmbito familiar como no âmbito profissional, até porque as áreas de recursos humanos são, em grande parte, compostas por mulheres. E você encerrou, Célia, comentando da importância da maturidade, citando esse post muito bacana da Luísa Londrina. Muito obrigado pela participação, viu, Célia? Obrigado pela... Desculpe a ousadia tentar fazer um resumo aqui da sua participação. Sofia lembrou da sensibilização da alta liderança, né, do papel dos homens e das próprias mulheres, empoderando-as a si mesmas, seu papel protagonista de mulher. Né? Um jeito feminino de influenciar as mulheres, e trouxe o exemplo aí do seu papel de uma vivência, né, num conselho, e lembrando das novas gerações que ambicionam outras discussões além de gênero. E, de fato, tem que avançar nesse
nesse papel, nessas outras dimensões a serem discutidas. E terminou lançando uma dupla candidatura. Espetacular. Vamos ver se a gente vai adiante, hein, Luísa? Quem sabe? E aí, Luísa Helena, chamando a integração das esferas federais, estaduais e municipais, né, na importância dessa boa articulação e de ter cotas como medidas importantes, porém transitórias. E lembrou que nós estamos muito mais agora numa fase de transformação, que a sensibilização já passou, né, Luísa, e que a gente tem que transformar. E lembrou da importância de metas claras. E o convite ao protagonismo, né, o Brasil está em nossas mãos, é a sua frase. Muito obrigado mais uma vez, Luísa Helena, Sofia e Célia, e obrigado aí pela oportunidade de fazer esse breve resumo da participação espetacular de vocês. Muito bem fechado, né, gente? Uma salva de palmas aí para o Guilherme. Obrigado, Luísa. Obrigado. A gente está encerrando esse primeiro passo de uma jornada que se iniciou há 5 anos atrás. E com a Life, como vocês lembram, que se iniciou há 5 anos atrás, já contou com a participação de vocês em eventos passados, nós evoluímos agora para o Life, né? Liderança feminina em movimento, e que agora, a partir de agora, eu gostaria de fazer um convite para vocês, nesse encerramento, da gente, o ano que vem, uma data ainda a ser determinada, dependendo, evidentemente, aí, da eficácia e da velocidade da ciência, para nos deixar todos seguros para um evento presencial do LIFE, Liderança Feminina em Movimento, que é exatamente o que a Luísa Helena comenta, né? Vamos deixar do diagnóstico passar para a ação, e é exatamente isso que o LIFE se propõe, né? Passar ao movimento e deixar de ser simplesmente um congresso. A gente, como eu comentei, depende ainda da vacina, né, que vai nos dar essa segurança, mas o nosso plano, enquanto a BRH, é realizar esse LIFE presencial no primeiro semestre do ano que vem, se tudo der certo. Queria encerrar agradecendo muito os nossos patrocinadores de gestão, a Aon, o AC Camargo, Consiga Mais, HealthBeat, ProPay e a Universe. E ao Santander, que é o nosso patrocinador do LIFE. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu quero agradecer em nome da BRH e reforçar o convite para que nós todos estejamos juntos no Encontro LIFE 2021. Abraço a todos, muito obrigado mais uma vez.